Na aula de hoje, nós faremos um exercício sobre equação do segundo grau. Questão 1. No quadro, há 8 equações com uma incógnita. Responda no caderno. Letra A. Quais são equações do primeiro grau? Vamos observar no quadro. As equações do primeiro grau são aquelas onde o maior expoente da incógnita é 1. Observe, as equações do primeiro grau são equação número 2, equação número 5 e equação número 8. Quais são equações do segundo grau? Vamos observar no quadro. São aquelas equações onde o maior expoente da incógnita é 2. Essas equações são equação número 1, equação número 4 e equação número 6. Letra C. Quais são equações do terceiro grau? A única equação do terceiro grau é a equação número 3. Observe que o maior expoente da incógnita é 3. Quais são equações do quarto grau? A única equação do quarto grau que aparece nesse quadro é a equação número 7, porque o maior expoente da incógnita é 4. Questão 2. Considere a equação do segundo grau. X² mais 3x menos 10 igual a 0. Letra A. Vamos verificar se 3 é a solução dessa equação. Vamos reescrever a equação e substituir o x por 3. Para que um número seja a solução de uma equação, esse valor, ao ser substituído pela incógnita x, nesse caso, precisa tornar a igualdade verdadeira. Então, vamos verificar. Substituindo o x por 3 na equação vai ficar assim. 3 elevado a 2 mais 3 vezes 3 menos 10 igual a 0. Vamos efetuar as operações no primeiro membro da igualdade. 3 elevado ao quadrado é 9, mais 3 vezes 3, que é 9 também, menos 10 igual a 0. 9 mais 9 é 18, 18 menos 10, vamos verificar se é igual a 0. 18 menos 10 é 8, 8 é igual a 0. Observe que essa é uma igualdade falsa. Se essa igualdade é falsa, isso quer dizer que 3 não é a solução dessa equação. Letra B. Vamos verificar se 2 é a solução dessa equação. X² mais 3x menos 10 igual a 0. Vamos substituir o x por 2 na equação e verificar se nós temos uma igualdade verdadeira ou falsa. Vai ficar assim. 2 elevado ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 10 igual a 0. 2 elevado ao quadrado é 4, mais 3 vezes 2 é 6, menos 10 igual a 0. 4 mais 6 é 10, 10 menos 10 igual a 0. Observe que no primeiro membro da igualdade nós temos 10 menos 10. 10 menos 10 é 0, vai ficar 0 igual a 0. É uma igualdade verdadeira, isso quer dizer que sim, 2 é a solução da equação. Letra C. Vamos verificar se menos 2 é a solução dessa equação. X² mais 3x menos 10 igual a 0. Substituindo o x por menos 2, vamos verificar se nós temos uma igualdade verdadeira ou falsa. Vai ficar assim. Menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, menos 10 igual a 0. Menos 2 elevado ao quadrado é 4 positivo. 3 positivo vezes menos 2 é menos 6. Menos 10 igual a 0. Efetuando as operações no primeiro membro da igualdade, nós temos menos 6 com menos 10 dá menos 16. Então, vai ficar 4 menos 16 igual a 0. 4 menos 16 é menos 12. Vai ficar assim, menos 12 igual a 0. Observe que essa é uma igualdade falsa. Isso quer dizer que 2 não é solução dessa equação. Letra D. Vamos verificar se o menos 5 é a solução dessa equação. X² mais 3x menos 10 igual a 0. Vamos substituir o x por menos 5 e verificar se nós temos uma igualdade verdadeira ou falsa. Vai ficar assim. Menos 5 elevado ao quadrado mais 3 vezes menos 5 menos 10 igual a 0. Menos 5 elevado ao quadrado é 25 positivo. 3 vezes menos 5 é menos 15. Menos 10 igual a 0. 25 menos 15 é 10. Menos 10 igual a 0. 10 menos 10 é 0. Vai ficar assim, 0 igual a 0. Essa é uma igualdade verdadeira, isso quer dizer que, sim, menos 5 é a solução dessa equação. Questão 3. Resolva as seguintes equações do segundo grau incompletas. Letra A. X² menos 64 igual a 0.
Aqui nós temos os seguintes coeficientes: A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 64. Observe que é uma equação do segundo grau na sua forma incompleta. Quando B é igual a 0, nós podemos resolver a equação do segundo grau da seguinte maneira, como se fosse uma equação do primeiro grau. Nós vamos organizar letra de um lado, número do outro. Menos 64 vai passar para o segundo membro da igualdade e nós vamos mudar o sinal. Ele é negativo, ele vai positivo. Está subtraindo, vai passar somando. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 64. Agora, nós vamos escrever a operação inversa da potência ao quadrado para poder encontrar o valor de x. Nós estamos procurando um número que, multiplicado por ele mesmo, seja igual a 64. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de 64. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. A raiz de 64 é 8, então x é igual a mais ou menos 8. Solução. O x pode ser menos 8 ou 8 positivo. Letra B. X ao quadrado menos 6x igual a 0. Aqui nós temos os coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 6, C igual a 0. É uma equação incompleta. Sempre que o C é igual a 0, nós podemos utilizar o método da fatoração para encontrar o valor de x. Observe que nós podemos reescrever essa equação da seguinte maneira. X ao quadrado é x vezes x, menos 6x. 6x é 6 vezes x, tudo isso igual a 0. Agora vamos colocar o fator comum em evidência. Esse fator comum é x. Ele vai multiplicar x menos 6. Observe que se a gente efetuar essa multiplicação, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 6 é 6x, nós vamos escrever novamente essa equação na sua forma original, x ao quadrado menos 6x igual a 0. Agora nós temos esse produto, x vezes x menos 6 igual a 0. Sempre que o produto de dois valores é 0, é porque um desses valores é igual a 0. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira: x igual a 0 ou x menos 6 igual a 0. Nós já temos uma solução dessa equação. O x é igual a 0. Agora, vamos resolver essa equação do primeiro grau. X menos 6 igual a 0. 6 é negativo, vai passar para o segundo membro da igualdade com sinal trocado. Ele vai positivo, então vai ficar assim: x igual a 6. E a solução dessa equação é 0 ou 6. Letra C. 3x ao quadrado igual a 0. Aqui nós temos A igual a 3, B igual a 0 e C igual a 0. Para resolver esse tipo de equação, nós vamos passar o 3 que está multiplicando x ao quadrado para o segundo membro da igualdade, ele vai dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 0 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 0. Vamos calcular as raízes. Nós vamos encontrar que x é igual a 0, porque 0 não tem sinal. Então, sempre que nós temos uma equação do segundo grau desse tipo, onde o B e o C são iguais a 0, nós só temos uma solução. O x sempre vai ser igual a 0. Letra D. X ao quadrado menos 25 é igual a 0. Aqui nós temos os coeficientes A igual a 1, B igual a 0, C igual a menos 25. Uma equação incompleta onde B é igual a 0. Para resolver, nós podemos fazer da seguinte maneira, como se fosse uma equação de primeiro grau. Organizando essa equação vai ficar assim: o 25 é negativo, ele vai passar para o segundo membro da igualdade com sinal trocado, ele vai positivo, vai ficar x ao quadrado igual a 0 mais 25, x ao quadrado igual a 25. Agora basta calcular a raiz quadrada de 25 para encontrar o valor de x. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X é igual a mais ou menos 5 e a solução é 5 negativo ou 5 positivo. Letra E. X ao quadrado menos 2x igual a 0. Aqui os coeficientes são A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 0. Mais uma vez, nós temos uma equação incompleta onde C é igual a 0. Nós podemos utilizar o método da fatoração para encontrar o valor de x. Observe que x ao quadrado é igual a x vezes x, menos 2x. 2x é 2 vezes x, tudo isso igual a 0. Vamos colocar o fator comum em evidência. Esse fator comum é x, que vai multiplicar x menos 2, tudo isso igual a 0. Se nós multiplicarmos x vezes x, é x ao quadrado. X vezes menos 2 é menos 2x. A equação volta a ter a sua forma original. X ao quadrado menos 2x igual a 0. Agora vamos resolver.
x vezes x menos 2 igual a zero. Nós temos um produto de dois fatores onde o resultado é zero. Isso quer dizer que um desses fatores tem que ser zero. Ou x é igual a zero, ou x menos 2 deve ser igual a zero. Nós já temos a primeira solução. Uma das soluções é x igual a zero. Agora vamos encontrar outra solução resolvendo a equação do primeiro grau. X menos 2 igual a zero. O menos 2 é negativo, vai passar para o segundo membro da igualdade com sinal trocado, ele vai positivo. Então, x é igual a 2. Nós já temos a solução dessa equação. Ou x é zero, ou x é 2. Questão 4. O quadrado de um número subtraído de 121 resulta em zero. Quanto vale esse número? Primeiramente, nós vamos escrever a equação que representa essa situação problema. Nós não conhecemos esse número. Para representar esse valor desconhecido, nós vamos utilizar o x. Então, o quadrado de um número vai ficar x ao quadrado. Subtraído de 121 menos 121 é igual a zero. Essa é a equação do segundo grau que representa essa situação problema. Para encontrar o valor de x, nós vamos resolver essa equação. Observe que x ao quadrado menos 121 é igual a zero. Aqui nós temos uma equação incompleta do segundo grau, onde o a é 1, o b é 0 e o c é 121 negativo. Nós podemos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Organizando essa equação vai ficar assim. O 121 é negativo, vai passar para o segundo membro da igualdade, positivo. Vai ficar x ao quadrado igual a 0 mais 121. X ao quadrado igual a 121. Agora basta calcular a raiz quadrada de 121 para encontrar o valor de x. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 121. X é igual a mais ou menos 11 e a solução é 11 negativo ou 11 positivo. Esses são os possíveis valores de x nessa situação problema. Questão 5. O quadrado de um número subtraído do seu quádruplo resulta em zero. Quanto vale esse número? Mais uma vez, nós vamos utilizar o x para representar esse número desconhecido. O quadrado de x é x elevado ao quadrado, subtraído do seu quádruplo, ou seja, do quádruplo de x. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x resulta em zero, igual a zero. Essa é a equação do segundo grau que representa esse problema. Vamos resolver. Observe que é uma equação incompleta, porque a é igual a 1, b é menos 4 e o c é zero. Novamente, nós podemos utilizar o método da fatoração para resolver essa equação. Escrever na forma de fatores. Observe, x ao quadrado é x vezes x, menos 4x, que é 4 vezes x, tudo isso igual a zero. Vamos colocar o fator comum em evidência, que é x. X vai multiplicar x menos 4, tudo isso igual a zero. Nós escrevemos essa equação utilizando a sua forma fatorada, ou seja, nós escrevemos essa equação na forma de fatores. X vezes x menos 4 igual a zero. Agora, nós temos o produto de dois fatores que é igual a zero. Isso quer dizer que um desses fatores é zero. Ou x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. Nós já temos uma das soluções. Nós já sabemos que o x pode ser zero. Agora, vamos encontrar outra solução resolvendo essa equação do primeiro grau. X menos 4 igual a zero. Organizando, vai ficar assim. O menos 4 ele é negativo, vai passar para o segundo membro da igualdade com sinal trocado. Ele vai positivo. Então, vai ficar x igual a 4. E a solução é 0 ou 4. Esse número que nós estamos procurando pode ser qualquer um desses valores. Questão 6. O dobro do quadrado de um número é 72. Qual é esse número? Mais uma vez, vamos utilizar o x para representar esse número desconhecido. O quadrado de x é x ao quadrado. O dobro do quadrado de x é 2x ao quadrado. Tudo isso igual a 72. Vamos resolver. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 72 dividido por 2. X ao quadrado igual a 36. Agora, vamos calcular a raiz quadrada de 36 para encontrar o valor de x. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. X é igual a mais ou menos 6. E a solução é 6 negativo ou 6 positivo. Esses são os possíveis valores de x. Questão 7. Em um quadrado de lado x, o número que expressa a sua área é igual ao número que expressa o dobro do seu perímetro. Quanto mede o lado desse quadrado? Vamos analisar a situação. Para encontrar a área de um quadrado, a gente multiplica lado vezes lado. Nesse caso, o lado é x, então vai ficar x ao quadrado. O perímetro, a gente soma todos os lados. Então, vai ficar assim. A área é igual ao dobro do perímetro.
A área vai ser x ao quadrado, que é igual ao perímetro. O perímetro desse quadrado é 4x, multiplicado por 2. A área é igual ao dobro do perímetro. Vamos resolver. Vai ficar x ao quadrado igual 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 4x, 8x. Vamos organizar essa equação, vamos trazer o 8x para o primeiro membro da igualdade, vamos mudar o sinal. X ao quadrado menos 8x igual a zero. Essa é a equação que representa esse problema e nos permite determinar o valor de x. Agora vamos resolver a equação x ao quadrado menos 8x igual a zero. Mais uma vez nós temos uma equação incompleta, onde a é igual a 1, b é igual a menos 8 e o c é zero. Nós podemos utilizar o método da fatoração para encontrar o resultado. Vamos escrever. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x, menos 8x, que é 8 vezes x, tudo isso igual a zero. Colocando o fator em comum em evidência, vai ficar x vezes x menos 8 igual a zero. Se nós multiplicarmos x vezes x, é x ao quadrado. X vezes menos 8 é menos 8x. Então, a equação ela volta ao seu formato original. X ao quadrado menos 8x igual a zero. Agora, nós temos o produto. X vezes x menos 8 igual a zero. Nós escrevemos essa equação na sua forma fatorada, na forma de fatores. Se esse produto é igual a zero, isso quer dizer que um desses fatores é zero. Ou x é igual a zero, ou x menos 8 é igual a zero. Nós já temos uma das soluções, x igual a zero. Agora vamos encontrar outra solução, resolvendo a equação do primeiro grau, x menos 8 igual a zero. Organizando, vai ficar assim. O 8 é negativo, vai para o segundo membro da igualdade com o sinal trocado, ele vai positivo. Então, vai ficar x igual a 8. Nós temos essas duas soluções, ou x é zero ou x é 8. Mas, nesse caso, nós estamos falando de um quadrado de lado x. Então, esse x não pode ser zero. A única solução é x igual a 8. Letra B. Qual é o perímetro do quadrado? Nós já sabemos que x é igual a 8. Para encontrar o perímetro, nós vamos somar todos os lados. A gente pode também multiplicar a medida do lado por 4, porque é um quadrado e o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, vai ficar assim. O perímetro é igual a 4 vezes x. O perímetro vai ser igual a 4 vezes 8, porque x é igual a 8. Então, o perímetro é igual a 32. E a área? Para calcular a área do quadrado, a gente escreve lado vezes lado. É a medida do lado ao quadrado. Nesse caso, o lado é x, então é x elevado ao quadrado. A medida do lado é 8, então vai ficar 8 elevado ao quadrado, e 8 vezes 8 é 64. O perímetro é 32 e a área é 64. Bons estudos e até a próxima aula.